Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela vida e por poder servi-lo e amá-lo e buscá-lo. A nossa meditação de hoje será no livro de Salmos, capítulo 2. E o nosso versículo de trabalho será o versículo 7. E nele nós temos: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É maravilhoso, né, quando você se põe na posição de filho. Você entende que tem um pai, e você tem um relacionamento e você precisa se manter, vamos dizer assim, unido àquele relacionamento, fiel àquele relacionamento. E nesses salmos aqui, o interessante é que nós temos, na verdade, vamos dizer assim, uma questão de nações, dos seus reis, e vamos dizer assim, a relação deles direta com o nosso próprio Senhor Jesus. Eles, por exemplo, eles entendem, então eles têm uma percepção que, por exemplo, a autoridade deles é uma autoridade inquestionável, a autoridade, na verdade, de um poder soberano, um poder, não vou usar as palavras supremo, não, mas um poder que diante de homens é um poder que se impõe. E essas questões são muito verdadeiras. A gente, por exemplo, hoje que vivemos no nosso país, aqui no Brasil, nós vemos muito essa questão sobre o poder de uma autoridade, né? Nós temos aí uma rivalidade, um desencontro entre pessoas que não digo que governam atualmente o país, mas que governaram o país e instituições que, vamos dizer assim, se opuseram ou pelo menos se manifestaram no sentido de manter uma unidade, de manter o governo sobre o seu controle, ou sobre, por exemplo, o controle daquilo que eles entendiam como válido, como democrático, como responsável do país. Só que aqui a oposição, ela seria uma oposição humana, o que a gente precisa ver nesse aspecto aqui é uma oposição humana contra um poder maior do que o próprio poder que eles pensavam que eles tinham. Quando a gente vai no versículo 2, a gente percebe que ele diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então nós temos aqui agora forças humanas se estabelecendo contra uma força que é maior do que a deles, que é uma força celestial. Quando ele fala que o Senhor, a gente tem que tomar como referência, como base, que aqui a aspiração agora é contra o próprio Filho de Deus, que é o seu ungido, ou seja, Deus, o seu ungido e os seus profetas, seus homens que manifestam a autoridade. Aqui são nitidamente nações representadas pelas suas, por exemplo, suas autoridades, sobre aqueles que governam, que deveriam conduzir, são homens que são autoridades, vamos dizer assim, instituídas pelo próprio poder de Deus, que é Deus que instituiu as autoridades, mas eles estão em caminhos diferentes. No versículo 4, na verdade, nós temos que aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, ou seja, o Senhor acha graça dessa movimentação humana, dessa, vamos dizer assim, dessa frieza ou dessa zombaria humana em relação a quem é o Senhor, porque na verdade eles se acham grandes demais, mas o Senhor por exemplo, não irá confundi-los no sentido que não irá dispensá-los da sua ira. E aqui, paralelo a isso, nesse versículo nós temos que aí o cristão, ou aquele homem temor, diz assim, lá no versículo 6, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ou seja, eu unjo o Senhor aqui sobre minha casa, eu estabeleço ele sobre minha família, eu, vamos dizer assim, eu me submeto aos seus propósitos, aos seus mandamentos, ao seu direcionamento. Eu sou alguém que sirvo o Senhor por amor e por temor. E isso me dá a possibilidade, então, de eu perceber que a minha intimidade com Deus é muito mais que uma amizade, é muito mais que uma servidão, é uma posição de filho. Porque, como ele disse, logo no nosso versículo, tu és o meu filho. E aí, quando a gente se encontra no Senhor, se eu sou filho de Deus, eu sou gerado a partir daquele momento. E a partir daquele momento, eu caminho verdadeiramente na sua luz. Mas esses homens dessas nações, ou esses reis, eles precisam abrir os seus ouvidos, os seus olhos, estar atentos. Eles precisam tomar como referência o versículo 10, assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Eles precisavam se permitir, quando se deixar instruir, quando receber, por exemplo, através dos servos do Senhor, através daqueles que detêm o conhecimento, detêm a unção, detêm, por exemplo, a intimidade, detêm a experiência, a convivência, o amor pela palavra do Senhor, para que eles fossem modificados e passassem a servir o Senhor, né? A servir o Senhor. E lá no versículo 2 ele finaliza dizendo assim: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve te inflamarás a sua ira. Então você que hoje vive em oposição à palavra de Deus, isso aqui deixa vamos dizer assim, não digo um aconselhamento, mas deixa um direcionamento, uma certeza de como você deve agir. Inclina os teus ouvidos, seja prudente, deixai-vos, receba a instrução do Filho de Deus e beije o filho, aceite o filho, estabeleça uma relação de comunhão, estabeleça uma relação de servidão, estabeleça uma relação de filho, seja família, tenha prazer, tenha alegria, se debruce, se deleite em temor e em tremor em relação ao Senhor e viva efetivamente as bem-aventuranças para os que nele confiam, conforme estipulado no próprio Salmo, está certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, e a gente vai seguindo aqui em humildade nessas pequenas devocionais, nesses pequenos comentários sobre a palavra do Senhor, e procura ler, procura mergulhar, procura debruçar e procura ficar muito mais forte. Depois, manda o teu devocional para mim, quem sabe a gente troca essa experiência, essa comunhão cristã em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos cuide, meu irmão.